seguinte, a gente está encerrando a parte 2 de termologia com com os exercícios de processo de transferência de calor. A última vez que a gente trabalhou o assunto, termologia, a gente deu a teoria desse assunto, que é uma teoria que tem uma série de correlações com a parte de meio ambiente, por exemplo, né? Você pode relacionar com algumas tecnologias, por exemplo, explicar o funcionamento do ar-condicionado, explicar a questão da inversão térmica, a brisa. Tem uma série de coisas que dá para virar fundo de questão aqui. Basicamente, o que a gente fez na aula foi o seguinte. Vou trazer aqui, ó. Isso aqui foi um slide que a gente apresentou lá no começo, na primeira parte da aula. Então, isso aqui foi o que a gente viu na teoria. Vamos dar uma relembrada meio rápida aqui, ó. Identificação da natureza dos processos de transferência de calor. Então, o que a gente basicamente falou do que aqui? Você tem processos de transferência de calor que ocorrem por meio da matéria, como, por exemplo, a condução e a convecção. Então, você precisa de um meio material para ter a transferência. E aí a gente tem um processo específico que não requer meio material, porque ele ocorre no vácuo, que é a transferência de calor por irradiação. Então, você tem 3 processos. 2 são feitos pela matéria. E 1 é feito por radiação. Quais são feitos pela matéria? Condução, que é nos sólidos, e convecção em fluidos, né? Lembrando que a palavra fluido, aqui, ó, ela serve para líquido e gás, tá? Aqui, fazer uma ponte rápida para associar a convecção, o fenômeno de inversão térmica, o fenômeno das brisas marítimas, né? A brisa que vai do oceano para o continente, do continente para o oceano, a gente trabalhou isso em aula. O processo de ressurgência que pode acontecer nos oceanos, né? Por conta da movimentação de massas de água, por diferença de temperatura. Você tem uma espécie de movimentação de matéria orgânica que fica no fundo do oceano. Esse é um processo chamado de ressurgência. Isso é bom para o oceano, por quê? Porque ele vai nutrindo o ecossistema. Tá? Que mais? No processo de radiação, que a gente falou um pouquinho, aí tem aquela parte de lei de Fourier, né, da conta, a gente vai fazer um exercício hoje também. Na parte de radiação, é basicamente lembrar das ondas infravermelhas, que são emitidas por um corpo quando ele está quente. Então, o Sol é uma fonte de calor por radiação, né? O calor ele chega na Terra por meio de radiação eletromagnética. Você tem algumas faixas de frequência, geralmente associadas ao infravermelho, né? Quando essa radiação chega no planeta, o que acontece com ela? Uma parte é absorvida na atmosfera, uma parte bate na Terra e reflete para o espaço, e outra parte bate na Terra e fica presa na atmosfera. Essa parte que bate na Terra e fica presa na atmosfera é que gera o efeito estufa. Essa radiação que fica presa, da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia muito simples com o fato de você chegar, por exemplo, num dia muito quente, entrar no carro e a parte interior do carro está muito quente. O que acontece nessa história? A radiação entra, mas uma parte dela não sai. Não consegue sair pelo vidro. E aquilo fica armazenando ali. Então, a estufa é um ambiente que armazena a radiação, basicamente. Tá? Peraí. Entrando. Beleza, foi isso que a gente basicamente falou. Então, vamos começar aí as questões a partir da 1, tá? É uma aulinha meio curta, né, gente? Até bom, uma aulinha de fechamento de física, né? Semestral, uma aula mais tranquila. Tá? Bem diferente da última aula que a gente teve de eletricidade, que teve muito exercício, tá? Que inclusive já está disponível lá, tá? Se vocês quiserem assistir a última aula de eletrodinâmica, né? De leis de Ohm, já está pronta já. Já está lá no Slack, tá bom? Então vamos. Oi, Edu. Oi, tudo bem? Buenas tardes. Está funcionando o microfone, tá? Só para constar. Questão número 1. Verifique se cada afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. E aí, beleza. VOF, tá? A convecção diferencia-se da condução.
Porque na primeira, a transferência de calor se faz mediante a troca de posição entre as partículas. Enquanto que na segunda, as partículas tendem a permanecer na mesma posição. O que vocês acham? Ó, ele associa, vamos pegar aqui. Ele associa convecção. Aí ele fala, na primeira, que é a convecção, a transferência de calor se faz mediante troca de posição entre as partículas. Faz sentido, né? Na medida em que o ar mais... o ar de maior... o fluido, né? Vamos chamar de fluido. De maior temperatura, ele sobe e troca de lugar com o fluido de menor temperatura, você está observando uma troca de posição. Então, faz sentido. E na segunda, que ele fala da condução, ó, vou pegar um outro pincelzinho aqui, ó. Na condução, aqui, ó, na segunda, as partículas tendem a permanecer na mesma posição. É verdade. Na condução, gente, que acontece nos sólidos, o que ocorre é que a vibração de uma molécula estimula a outra, mas elas tendem a ficar paradas, elas estão fazendo só um movimento de oscilação por conta da temperatura. Então, uma molécula bate na outra, que bate na outra, e essa propagação vai acontecendo por meio de transferência de energia cinética, tá? Beleza? Então, beleza. Acho que tá ok a primeira frase aí. Verdadeira. B. No combate a um incêndio, bombeiros usam roupas leves e finas devido a altas temperaturas. Aí já não precisa, né? Não tem necessidade. Tá? As portas anti-chamas, as roupas anti-incêndio, elas têm que ser grossas e de materiais com baixa condutividade térmica, né? Por exemplo, um material que foi muito conhecido, que foi usado durante muito tempo contra incêndio, é o amianto. O amianto é um produto que é retirado de um minério, eu não sei exatamente o nome, gente. Ele é uma substância super perigosa para a saúde. Depois, vários trabalhos químicos vieram a perceber que o amianto é cancerígeno. Antigamente usava-se amianto muito para fazer telha. Não sei se ainda estão vendendo telha de amianto, tá? Mas é meio que proibido por lei. Eu não sei como é que funciona essa regulamentação. O amianto, ele é usado, por exemplo, como anteparo anti-chama. Por quê? Porque ele tem condutividade térmica baixa. Então eu preciso de uma coisa que resista à passagem do calor, para não esquentar, né? Então, o contrário. C. Na convecção, a parte mais fria do fluido desce. Por ser menos densa, aí já não, né? A parte fria desce porque é mais densa. Então, falsa. D. A convecção ocorre em todo e qualquer lugar do universo em que existam corpos em diferentes temperaturas, até mesmo no vácuo? Não. Não. A única propagação que ocorre no vácuo é a irradiação, porque é por onda eletromagnética, tá? Que a gente pode, às vezes aparece assim escrito onda de calor, né? Porque no fundo é onda de calor. O calor ele pode ser refletido, né? O papel alumínio ele reflete o calor. Ele é usado como um espelho para a radiação bater, refletir e voltar para o alimento, para você conseguir uma maior quantidade de radiação concentrada, né, para cozimento do alimento. Tá? Beleza. Existem até uns projetos meio daqueles loucos, né, de ciência do futuro, que tentaria diminuir a incidência solar a partir da construção de espelhos gigantes, e obviamente esses espelhos ficariam em órbita. De alguma maneira esses espelhos iriam se ajustando para tentar diminuir um pouco a intensidade de radiação no planeta. Só que vocês imaginem, né, vamos fazer um exercício de abstração aqui, né? Vamos supor que a gente desenvolva tecnologia para isso. Que, digamos assim, não é uma coisa impossível, tá, gente? Pensar num espelho em órbita refletindo luz solar, né? A questão toda é outra. Agora, imagina a complicação ambiental que isso ia ter para o planeta. Você está diminuindo ou alterando a incidência de radiação. Imagina as mudanças climáticas que poderiam acontecer no nosso planeta, né? Que é um ecossistema bem complexo, né? Enfim, 2, vamos lá. A 2 é uma de continha, tá? Não costuma cair muito. Tem algumas de conta por conta da lei de Fourier lá. Ele fala assim, o projeto da estrutura de concreto de edifícios leva em consideração vários fatores.
entre eles a condutividade térmica do concreto. Tal informação possibilita, por exemplo, determinar a eficiência do concreto como isolante térmico, e estimar por quanto tempo a edificação resiste a um incêndio antes de ruir, uma vez que se o aço que faz parte das lajes atingir altas temperaturas, sua resistência diminui. Suponha que uma parede de concreto de 20 centímetros, agora começa a vir os dados, né? Então a parede tem 20 centímetros de espessura. Então, tipo, imagina uma parede, assim, ó. Aqui. Tá? Isso aqui meio que representaria uma parte da parede. Tá? Essa parte aqui é a espessura dela, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui vale 20 centímetros, ou 0,2 metros. A área de 10 metros quadrados, então ela tem 10 metros quadrados de área. Deixa eu colocar para cá. Puxar só uma setinha aqui, ó. Então ela tem uma área de 10 metros quadrados. Lembra que a área, ela interfere, né? Tipo, quanto maior a área, maior a taxa de transferência de calor. Né? Basta você pensar num exemplo muito simples. É uma questão de reflexo nosso, fisiológico. Quando você está com frio, qual é a primeira coisa que você começa a fazer? Você começa a tremer, né? Para aumentar o atrito e gerar calor. E você se encolhe. É muito engraçado isso, né? É tão óbvio pra gente. Por que eu me encolho no frio? Porque no frio eu quero diminuir minha área. Se eu me encolher, eu diminuo a minha troca de calor. Vocês assistiram aquele documentário chamado A Marcha dos Pinguins? Como eles fazem para se proteger do frio? Eles se agrupam, formando um bolo de pinguim, e eles vão fazendo um revezamento. Aquela galera que fica por fora, vai ter mais frio ali por fora, ela fica um tempo, depois eles entram, e eles ficam num bolinho, gente. É uma coisa que parece que um está encaixado dentro do outro. É uma perfeição. Por quê? Porque eles querem diminuir a área de contato. É muito louco. Tá? Aí ele fala assim, ele fala que essa parede separe uma sala a 20 graus Celsius, então o meio interno do meio externo, então aqui é 20 graus Celsius, aqui é 15. Tá? Calcule o fluxo de calor de dentro para fora. O calor ele vai fluir do corpo de maior do ambiente de maior temperatura para o ambiente de menor, tá? Então, ó, o fluxo de calor é a condutividade K vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento, pela espessura do corpo lá, pela espessura da chapa lá, da parede. Tá? Então, o φ vai dar. Aí eu vou meio que respeitar as unidades aqui. Então, ó, ele colocou a 0,5 joule por segundo. Então, 0,5. Joule segundo metro a menos 1 Celsius. Né? Então, a área eu vou deixar em metro quadrado. A variação de temperatura em Celsius. E a espessura em coisa. Espera aí. Peraí que eu já falo para você que essa pergunta é importante. Deixa eu ver, já vou tentar responder ela para você. Tá? Dividido pela espessura, que é 0,2 metros. 0,2. Pronto. Tá aqui. 0,5 por 0,2 dá 2,5. 50 vezes 2,5. Vê se é isso que eu estou fazendo para ver se eu não estou fazendo conta errada. 125. Confere para mim aí. Fluxo. Tá, 125 joules por segundo. Opa. — 125 joules por segundo. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse valor, gente, porque eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre ele. O que acontece? Isso aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber essa ideia, isso aqui é uma velocidade com que o calor está andando. Ele está sendo transferido, não está? É uma taxa, ou seja, uma velocidade. Então, vamos imaginar que você queira manter a sala a 20 graus Celsius.
Você queira manter a sala a 20 graus Celsius. O que você acabou de saber? Que devido à troca de calor, a tua sala está perdendo 125 joules por segundo. Vamos imaginar que não tenha nada dentro da sala, que a sala esteja vazia. Como é que eu poderia manter a temperatura a 20 graus Celsius? Eu tenho que colocar aqui uma fonte de calor. Né? Se eu coloco aqui uma fonte de calor, essa fonte de calor ela tem que gerar o calor na mesma taxa que a parede transfere. Entende? Porque é tudo uma questão de energia. A gente está a todo momento trocando energia. Por exemplo, se você parar para pensar friamente, eu estou aqui trancado no meu quarto, gente. Eu estou trancado dentro do meu quarto, estou fechado com a porta. Eu estou dando energia para o ambiente está trocando energia, tudo está trocando. Então, se você quer manter um ambiente com temperatura constante, você tem que ter noção de que esse ambiente, ele por si só, ele já está perdendo, nesse caso, né, ele já está perdendo calor. Então, eu poderia colocar aqui um aquecedor, tal que esse aquecedor fornecesse para o ambiente a mesma taxa de calor. Então, você teria que desenvolver um certo aparelho que tenha a mesma potência, porque eu não sei se vocês percebem que isso é uma unidade que parece potência mesmo. Você está transferindo energia. A gente só não chama de potência tanto assim porque não tem um processo mecânico associado, tá? Mas eu podia pensar numa ideia dessa. Tranquilo? Tá? Aí veio a pergunta. A pergunta foi a seguinte. Dá para você deduzir a fórmula a partir do K? Vamos olhar para a unidade do K, né? Que a unidade vai dizer algumas coisas para a gente. K. A unidade é joule por segundo, metro, grau Celsius. Aqui. Joule segundo. Então, joule segundo é potência. Opa. Espera aí. Sem querer, eu desapertei aqui. Ó. Não era para fazer isso. Voltei. Então, ó, joule por segundo é potência. Esse metro, por que fica difícil você deduzir a fórmula com o metro só aqui embaixo? Porque a gente que sabe a fórmula, a gente sabe que isso vem do metro quadrado dividido pelo metro, aqui da fórmula. Então, olhando para isso aqui, a gente não consegue ter a percepção de que existe um termo relacionado à área, embora o exercício diga isso, né? E o termo de espessura. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que não tem como você deduzir a fórmula por essa constante. Nesse caso, não tem. Não é uma coisa tão óbvia, não. Exato. Esse problema de cortar, você não sabe o que é isso. Por exemplo, você não sabe se é volume por área. Podia ser volume por área. Por exemplo, é que não é volume por área, assim, tá claro que não é volume por área, porque o exercício não deu volume, nada. Se bem que ele deu as dimensões, né? O que poderia te permitir falar, não, eu vou calcular o volume dessa parede. Porque se aqui fosse volume, ó, e aqui fosse área, daria na mesma, você chegaria na mesma unidade aqui no K. Sacou? Então é complexo mesmo, não dá. Tinha que meio que memorizar a fórmula, né? A gente não gosta disso. Mas enfim. Beleza? Bom, vamos passar para a questão número 3. Se vocês quiserem, já podem tirar print. Mas deu para entender o lance da unidade? Acho que é isso, né? Vamos lá. Massa. 3. Pela expansão do volume da água, resultante do congelamento de lagos dos países muito frios, ocorre a formação de gelo somente na camada superior, enquanto na parte abaixo dela permanece no estado líquido. Explique por que o lago não congela por inteiro. Tá aí uma boa perguntinha para virar questão de Enem, tá? Todo mundo sabe desse fenômeno, né? É claro que as camadas de gelo elas podem ficar bem espessas, mas ela vai congelar na superfície, né? Senão a gente não teria vida marinha nos polos.
né? Onde as temperaturas são muito negativas, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês um negócio aqui, porque eu acho que vale a pena. Essa questão, a gente vai abordá-la, a gente aborda no curso em 3 momentos. A gente vai falar sobre isso. Esse é o primeiro momento. Na verdade, a gente já falou de um pouco sobre isso na química, quando a gente teve aula de ponte de hidrogênio, né, que é aquela história da água, do comportamento estranho da água. O que acontece? Para pensar uma coisa aqui, gente. Primeiro, né? O gelo é água sólida. Então, vamos olhar para a transição sólido-líquido. Tá. O gelo é água sólida. Portanto, o gelo, por ser um estado sólido, teoricamente, deveria ter as suas partículas mais aglomeradas do que no líquido. Por que eu digo teoricamente? Porque na prática não se verifica isso. O gelo é um sólido que na água boia. Todo mundo sabe disso. Por que o gelo boia? Porque a densidade da água sólida é menor que a densidade da água líquida. Tá? Isso acontece por quê? Porque quando a água vai passar para o estado sólido, ocorre um aumento de volume daquele material. O volume da água vai se alterando à medida que ela vai congelando. Ele vai sofrendo uma expansão. Essa expansão, ela é observada por esse gráfico aqui, ó, que é bem famoso, já foi cobrado várias vezes em prova de física. É importante você saber ler esse gráfico, tá, gente? Olha só. Esse gráfico, ele mostra a temperatura em função do volume da substância, tá? No caso, a água. Então, veja. Aqui você tem uma temperatura. Nessa temperatura, você tem lá uma massa de água. Pensa num copo com água, vai. Esse copo com água, ele tem um volume. Tá bom? Conforme eu vou resfriando ele, ele vai contraindo. Ok, tranquilo. É de se esperar. Você resfria, contrai. Quando você esquenta, dilata. Normal, normal. Só que acontece que quando chega 4 graus Celsius, a água atinge uma situação em que ela vai começar a cristalizar. Ela só vai começar em 0 graus. É óbvio. Ela vai congelar a 0 graus. Mas se você continuar abaixando a temperatura, ela já começa a se preparar para virar cristal. E é aqui que as moléculas se afastam. Aqui elas vão organizar-se com outras pontes de hidrogênio. A água no estado sólido, ela forma umas pontes de hidrogênio diferentes. O que faz as moléculas ficarem mais afastadas. E aí a água aumenta o volume. Qual é a questão por trás disso? Num lago, a água mais fria, quando você está lá próximo do congelamento, em temperaturas próximas do zero, a água fria ela vai ficando por cima. Ela vai flutuando sobre a água mais quente. Então, com o passar do tempo, você começa a formar aqui, ó, uma região de temperatura de água 0 graus, enquanto a água aqui de baixo está uma temperatura maior. E é essa água que começa a congelar primeiro. Ela começa a ficar na camada superior, começa a congelar primeiro. E aí é que começa a acontecer o processo legal. Por quê? Porque o gelo, ele é um isolante térmico. O gelo é um bom isolante térmico. Para ambientes onde a temperatura está muito negativa, ele é um bom isolante. É claro que você não vai usar gelo em temperaturas muito altas, porque você nem vai ter gelo. Mas num ambiente onde você está menos 20, menos 30 graus, ou aqui, por exemplo, aqui está menos 5, ó. O gelo é capaz de manter uma diferença de temperatura de, olha aqui, gente, de quase 10 graus Celsius. Não é pouca coisa. Né? É o suficiente para manter esse ambiente líquido. Sacaram a ideia? Então você tem duas questões importantes. Primeiro, por que o gelo começa a congelar por cima? Porque a água mais fria, ela está menos densa nessa faixa de temperatura. Né? Se você dissesse para mim isso nessa faixa, isso é mentira. Ó. Nessa faixa de temperatura aqui, ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus, a água mais fria,
é mais densa, porque o volume dela é menor. Agora, aqui é o contrário, tá? Então, eu vou tentar bolar uma respostinha pra gente, ó. Eu vou escrever assim. A temperaturas próximas de zero, a água torna-se menos densa. Menos densa. Congelando na parte superior. Tá? Essa é a primeira parte da história. Então, assim, congelou na parte superior. Agora, o que eu vou falar? Vou escrever assim, ó. O gelo, por ser um bom isolante, mantém a diferença de temperatura, tá? Então, vou escrever aqui, ó. O gelo formado é um bom isolante. Térmico. Mantendo a água do lago no estado líquido. Porque qual que é a história, né? Se ele é um bom isolante, ele não deixa essa água perder calor, né? O que ele vai fazer, na verdade, se a gente pensar em termos de teoria? Você tem um fluxo de calor aqui. Você tem, mas ele é um fluxo de calor muito pequenininho. Por quê? Se a gente pensar na fórmula, né, uma forma também da gente guardar a fórmula, qual seria o fator relevante para explicar isso? Ó, aqui está a fórmula. CA delta θ dividido por L, certo? O gelo ser um bom isolante implica nisso aqui, ó, gente. Essa constante é pequena. Tá bom? Claro que a espessura da camada de gelo, quando ela fica muito grande, isso também ajuda, né? E a área você vê que é uma área bem enorme, né? Imagina um lago congelado. Imagina a área de um lago congelado, de uma região que está congelada. Então a área é bem grande. Mesmo assim, o gelo segura. Mesmo assim, o gelo segura. Tá? É bem bonito, né, de você pensar nisso. Como que um processo desse é tão harmônico, né? Quer dizer, aquilo se forma, ao mesmo tempo isola, se forma na parte superior, porque você imagina o problema que seria, gente, se a água seguisse o padrão. Qual é o padrão? O que eu quero dizer com padrão? Um sólido, ele normalmente é mais denso do que o líquido. Então, se a água fosse seguir o padrão, quando ela congela, as bolas de gelo iam afundar. O mar ia congelando de baixo para cima. Ele ia baixar a temperatura. Cada pedaço de gelo que se formasse ia afundar. E o mar ia virar uma bolota de gelo, ia congelar todas as espécies no primeiro inverno que tivesse. Então, você não ia ter conseguido formar vida marinha. É muito bizarro, né? Enfim. Então, o gelo formado é um bom isolante térmico, mantendo a água no estado líquido. No estado líquido. Pronto. Tá aí a respostinha. Fechou? Podem tirar print. Vamos para a questão número 4. Também super tranquilinha, ó. O papel alumínio pode ser utilizado para facilitar o cozimento de carnes. Pensando nos conceitos de transferência de calor, estudados até aqui, descreva a melhor maneira de aproveitar o papel de alumínio para esse propósito, ou seja, a parte mais refletora voltada para o alimento ou para fora? Para o alimento, certo? Se eu volto a parte mais refletora para fora, eu impeço o calor de chegar. Eu impeço o calor de chegar. Se eu impeço o calor de chegar, eu não consigo cozinhar o alimento tão bem, né? Então a parte refletora ela está para dentro. Então vamos colocar aqui, ó.
parte interna, evitando a perda de calor devido à reflexão das ondas. Espera aí. Perda de calor, provocando a reflexão. Na verdade, se comporta como um espelho, né? Tá? Se vocês já tiveram a curiosidade, não façam, tá? Mas se alguém acidentalmente já fez, de colocar um papel alumínio no micro-ondas, vai perceber uma situação muito curiosa. Saem umas faíscas. Quando você coloca um material meio reflexivo, um talher, ou, por exemplo, um prato, às vezes tem aqueles pratos que tem aquelas bordinhas mais reflexivas, às vezes a gente, por engano, coloca no micro-ondas. E vai saindo umas faísquinhas, né? É massa, muito engraçado. Aquilo ali, gente, é reflexão de onda. O que acontece ali? Você tem a superfície do material que é super reflexiva. Você está jogando onda ali. Né? Aquela onda bate e reflete. São micro-ondas. No caso do micro-ondas, elas se propagariam também pelo vácuo. Né? No caso do micro-ondas, ele não está no vácuo. Mas elas se propagariam se tivesse vácuo também. É muito louco. Tá? Aquelas ondas são as ondas absorvidas pela água. Só pela água. Os outros componentes químicos do alimento não absorvem as micro-ondas como a água. Então, qual é a condição para você esquentar uma coisa no micro-ondas? Ela tem que ter água. Tá? Por isso que os alimentos esquentam. Agora, se você colocar um copo vazio, você vai perceber que o vidro não vai ficar quente. O vidro não absorve micro-ondas. As ondas vão passar direto por ele. Refração, né? Refração de onda. Tá? Beleza? Questão número 5. Questão número 5. O calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Assim, durante o dia, numa região litorânea, a areia aquece mais do que a água do mar. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, até porque o próximo assunto é sobre isso, então não tem por que a gente não falar. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão do calor específico. Eu li um professor falando, ele usou uma analogia para falar de calor específico que eu achei bem legal, bem genial. Ele falou que o calor específico é como se fosse uma resistência térmica do corpo. Como assim resistência térmica? Vamos pensar o seguinte: quando você dá calor para uma coisa, o que você espera que aconteça? Que ela aqueça, que aumente a temperatura. Só que vamos considerar que eu tenha uma massa M de água. E eu tenho uma massa M de areia. Ok? Vamos imaginar que eu dê para a água uma certa quantidade de calor. Q. Calorias. Ok? Aí eu vou lá e meço o quanto a água esquentou. Então eu digo assim: tantos gramas de água receberam tantas calorias e vão variar uma temperatura que eu vou dizer, que é delta teta. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a areia. Eu peguei a massa de areia e vou dar calor para ela. A mesma quantidade. E aí eu vou perceber, por exemplo, que a areia variou a temperatura 10 vezes mais que a água.
Tá, tô chutando, não é 10, vai. Tipo, vamos colocar o número mais. 10 também tá meio. Vai ser umas 5 vezes, mais ou menos, que a água. Por que isso acontece? Aí vem o termo que ele usa, é uma resistência térmica. A água, ela resiste mais a esquentar. Com a mesma quantidade de calor, a água esquenta menos. Existem materiais que, com a mesma quantidade de energia, com a mesma massa de material, vão, vamos dizer assim, usar melhor esse calor. Esse termo é meio inadequado, mas só para a gente tentar entender um pouquinho. Tá? Usar melhor em que sentido? Esquenta mais. Existe uma grandeza que mede isso. Como é que você lida com o calor? Né? Tem coisas que lidam muito mal com o calor, como a água. A água quase não esquenta. Só que também tem outra questão, né? Se ela é mais resistente a esquentar quando ganha calor, ela também será mais resistente a esfriar. Ela guarda melhor o calor. Percebe isso? Por isso que quando você entra numa piscina, depois de um dia muito quente, a temperatura pode até ter abaixado bastante do ambiente, mas a piscina continua quentinha. Às vezes sai até fumaça da piscina, não é mesmo? Então, a água é um reservatório de calor. É muito louco isso. E isso também ajuda muito no planeta. Né? Ela consegue armazenar grandes quantidades de calor sem esquentar demais. E também demora mais para perder o calor. Agora, a areia não. E é essa a diferença que dá o problema da convecção aqui. Né? O que acontece? Aí ele vai falar, ó. Durante o dia, a região litorânea, a areia, aquece mais, ó. E é esse aumento de temperatura que gera a corrente de convecção. Por quê? Porque o ar quente sobe, aqui, ó, aqui nessa figurinha, o ar quente sobe, e aí cria-se uma zona de baixa pressão. E aí o ar frio entra, tá? Beleza. Aí ele continua. O ar aquecido sobe e produz uma região de baixa pressão aspirando o ar sobre o mar. Só para a brisa marítima. Explique por que à noite o processo se inverte. Então, o que ele quer que a gente meio que fale? Do problema da água perder calor. Né? Então, eu vou escrever assim, ó. Vamos escrever uma resposta assim. Durante a noite, a areia sofre uma queda de temperatura maior que a água. Durante a noite, a areia sofre uma queda de temperatura maior que a água. Dessa forma, a massa de ar sobre a água se torna menos densa. Invertendo o sentido da corrente. Porque daí, se ela está menos densa, ela sobe, que é a figura da direita. Ela sobe e ela puxa o ar do continente. Invertendo a corrente de vento. Tá? Beleza? Esses são teminhas que, quando caem, a gente meio que mata na hora, né? São assuntos bem recorrentes, assim. São famosos. Vamos para a questão número 6. Podem tirar print. Opa.
6. Analise as afirmações referentes à condução térmica. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele o espeto metálico. Isso se justifica pelo fato do metal ser um bom condutor de calor. E aí? Faz sentido, né? O espeto acaba esquentando, por isso a vantagem de você cozinhar o alimento de dentro para fora também, né? Colocar um objeto quente ali, o calor flui com rapidez pelo espeto, né? Faz sentido. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo para o ambiente, devido ao fato do ar aprisionado entre as suas fibras ser um bom isolante térmico. O ar é um bom isolante térmico, gente? É um bom isolante térmico. O ar é um bom isolante térmico. Ele é diferente, por exemplo, do metal. Né? À medida em que você se cobre, aquela camada de ar próxima à sua pele vai aumentando a temperatura. Justamente por conta disso. E aí você vai diminuindo a sua perda de calor. Tá? Beleza? Devido à condução térmica, vamos ver essa outra aqui. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se com a temperatura inferior a uma barra de madeira colocadas no mesmo ambiente. Ajuda dos universitários, gente. E aí? E aí, cara? Então, depende do ambiente. Já veio uma resposta aqui. Vamos pensar. Você tem uma barra de metal e uma barra de madeira, certo? Se elas estão no mesmo ambiente, vocês concordam que elas estão em equilíbrio térmico? Por exemplo, se você deixa um corpo dentro de um ambiente durante um tempo, a temperatura do corpo é a temperatura do ambiente onde ele está. Porque, gente, a única forma de você manter um corpo com uma temperatura diferente do ambiente é ou gerando energia continuamente ou, de alguma maneira, mantendo esse corpo frio, que é o que o ar-condicionado faz, por exemplo. Então, se os corpos estão no mesmo ambiente, eles têm que estar na mesma temperatura. Eles têm que estar com a mesma temperatura. Só que aí tem uma outra discussão, né? Então, tá falsa a alternativa. Só que tem uma outra discussão que a gente pode fazer. Mas, Dan, se eu encostar nos dois, eu vou sentir a barra de metal mais fria. Eu vou sentir a barra de metal mais fria. Por que isso acontece? Porque aí é um outro problema. Quando você encosta no corpo, você começa a trocar calor com o corpo. Então, o que acontece? Você pôs a mão na madeira. Você pôs a mão na madeira. A madeira, ela não é um bom condutor. Então, você vai ter um fluxo de calor praticamente zero com a madeira. Agora, quando você encosta a sua mão no metal, o metal rouba calor rápido da sua mão. Rouba. Ao roubar calor rápido, ele te dá a sensação de frio. Né? Uma das coisas que a gente acabou discutindo na aula também, eu lembro, é que a gente precisa tomar cuidado porque a sensação de frio e de calor, ela não deve ser associada a uma temperatura. Ela tem que ser, dentro do vestibular, né, que é o que a gente precisa agora, pensar que sentir frio significa perder calor rapidamente. Sentir calor significa ganhar calor ou perder calor com... Quando você perde calor com dificuldade, você começa a sentir esse fluxo. Você começa a suar, começa a ficar meio assim. O que está acontecendo nesse... O teu fluxo de calor está diminuindo. Porque provavelmente você está num ambiente de temperatura muito alta. Entende? Então essa sensação ela tem mais a ver com o fluxo e não com a temperatura, tá bom? Então a gente fica com 1 e 2. Alternativa E. Alternativa E. Ok. Vamos para a questão número 7. Essas duas aqui, a 7 e a 8, são as questões com continhas também.
de fluxo, tá? Para a gente tentar fixar a fórmula. Essa questão 7 diz o seguinte: uma extremidade de uma barra de ferro está em contato com o vapor da água em ebulição sob pressão normal, 100 graus Celsius. A outra extremidade está em contato com o gelo, 0 graus. Então, você tem uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius. A barra tem comprimento L e a área da secção A. Despreze o calor perdido pela superfície lateral. A gente vai acreditar que ela só vai perder calor por aqui, ó. Por aqui. Tá? Essa parte lateral não conta. Beleza. Despreze o calor perdido pela superfície. Seja φ1, o fluxo de calor que atravessa a barra. Aí eu peguei a barra, cortei ao meio, e os dois pedaços são soldados e formam uma outra barrinha. Mantém-se as extremidades com a mesma diferença de temperatura. E agora você tem um fluxo φ2. Ele quer que a gente calcule a razão entre os fluxos. Ok? A gente faz questões assim, gente, desde a aula de eletrostática, quando o cara muda as cargas de distância com campo elétrico. A gente tem uma série de exemplos na física em que você trabalha com situações duas, né? Até a última aula de eletrodinâmica a gente fez exercício de chave aberta, chave fechada. Então é meio comum isso, né? Nesses casos, o que a gente faz? A gente já começa fazendo direto a relação. Você escreve lá, tipo, ó, φ1 dividido por 2. Então vai ser. Quem é o φ1? É K vezes a área, vezes a diferença de temperatura, que é o Δθ, que eu vou colocar 100 graus Celsius, dividido pelo comprimento da barra. A espessura dela que é L. Então, dividido por φ2 vai ser K. Agora, quando eu empilhei a barra, a minha área dobrou. A diferença de temperatura foi mantida a mesma. E o L caiu pela metade. 0,5. E aí cancelar o que for possível, tá? Cancela os 100, cancela os Ks, cancela os As, cancela os Ls. E aí fica assim, ó. Aqui em cima ficou 1 sobre... Aqui embaixo, vê se vocês conseguem perceber aqui, ó, gente, ficou 2 dividido por 0,5, tá? 2 dividido por 0,5, que dá 4. Dá 4. Pronto. Deu 1/4. Tá aí. Beleza? Certinho? Não tinha como ter um final de semestre mais suave, né? Gente do céu. A aula de ontem, eu não posso me esquecer da aula de ontem. Nossa, a aula de ontem foi muito boa. Quer dizer, eu entendi tudo que eu falei, né? Eu não sei se vocês entenderam. Vou trocar aqui, tá? Podem tirar print. Pronto. A questão número 8, ela é parecida com uma questão que nós fizemos na aula como exemplo. Mas ele pedia uma outra coisa lá. Ele conecta duas barras. Então ele fala assim, duas barras de mesmo comprimento, mesma área da secção reta e constituídas de metais diferentes, são isoladas, ou melhor, são soldadas com as outras extremidades e mantidas a temperatura de 100 e 0 graus Celsius. Igualzinho a outra, só que duas barras. Despreze a perda de calor pela superfície lateral. Coeficientes de condutividade dos metais, porque ele fala que elas são diferentes, são K1 e K2. A temperatura na junção é 40. Ou seja, bem no meio é 40. Qual a relação entre K1 e K2? Tá. Bom, quando a gente estudou o fluxo de calor, eu vou me permitir voltar um pouquinho aqui no slide, que eu preciso mostrar um negócio para vocês.
Espera só um pouquinho, tá? Vamos voltar na aula. As anotações de aula aqui, bem no comecinho. Aqui, ó. Aqui. Quando a gente definiu o fluxo de calor, a gente definiu uma condição especial, né? Como sempre, né, a gente faz na física, que é tentar idealizar um processo, deixar o processo mais simples. A gente considera que quando a gente trabalha com fluxo de calor usando essa fórmula, a gente diz que esse fluxo de calor ele é constante. Ele tem a gente usa um termo, né, que é um fluxo estacionário, tá? O que isso quer dizer para nós? Por que isso importa? Porque se eu calcular um fluxo aqui, ó, vamos imaginar que eu pegue um ponto qualquer na barra, ponto P. Se eu calcular o fluxo desse pedaço aqui, ó, ele tem que ser igual ao fluxo do resto. Não estou falando que a temperatura tem que ser igual. A temperatura, muito pelo contrário. Por que o fluxo é constante? Porque o fluxo é constante, a queda de temperatura é linear. Então, ele vai caindo segundo uma função de primeiro grau. Tá? O que isso me permite? Né? Falar desse fluxo estacionário me permite resolver questões como a gente vai fazer agora. Tá? Quer ver? Vamos voltar um pouquinho lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, ó, eu vou pegar um ponto aqui. Na junção da barra, obviamente. Tá? Eu vou considerar que a barra vermelha ela tem um fluxo de calor. Certo? Que eu vou chamar de fluxo 1. Tá? Então, a barra vermelha ela tem um fluxo de calor φ1. Só que a barra azul, que está conectada a ela, também tem um fluxo de calor φ2. E esses fluxos são iguais. Porque quando você coloca as duas barras juntas, elas se comportam como se fosse um corpo. Tá? Repito, eu não estou dizendo que a barra vai ter uma variação de temperatura de maior ou menor em uma ou na outra. Não é isso. A gente está dizendo que o calor ele flui com a mesma velocidade. Tá? Só que em uma das barras, isso vai causar uma diferença de temperatura diferente da outra. Porque você vê, por exemplo, ó, as barras estão, teoricamente, no mesmo comprimento. Se elas fossem feitas do mesmo metal, que temperatura tinha que ser aqui, gente? Alguém arrisca aí? Suponha que as barras sejam do mesmo metal, idênticas. Essa barra vermelha e essa barra azul. Se elas forem do mesmo metal, essa temperatura aqui do meio, ó, ela tem que ser 50 graus. 50 graus. Só que não é. Por que isso está acontecendo, né? Por que a temperatura aqui no meio não é 50 graus, sendo que está bem no meinho? Porque a condutividade térmica dos materiais é diferente. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer basicamente é igualar as fórmulas. Só vou fazer isso aqui, ó. K1 vezes a área mesma, né? A área vezes. O fluxo 1, ele provocou uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Então, ó, a diferença de temperatura entre esses dois pontos aqui, ó, entre o ponto inicial e o outro ponto aqui, é uma diferença de 60 graus Celsius. Tá? Isso aqui dividido por L. Isso é igual a K2 vezes a área, vezes a variação de temperatura aqui foi menor, 40 sobre L, olha lá. Tá? Ele podia ter mexido nas distâncias também, mas vocês percebem que o jeito de resolver a questão é sempre o mesmo. Tá? Ele vai soldar, as barras têm que ter a mesma área, né? Você não pode ter uma barra soldada numa barrinha menor, elas têm que estar soldadas desse jeito aqui,
e o calor ele flui por dentro do corpo, tá? Aí é só cortar aqui, ó. Cancela os L's, cancela os A's, e aí fica 3K1 igual a 2K2. Tá? Vamos fazer K1 sobre K2, né? Ou pode escrever assim, né? Tipo, K2 é 1,5 K1. K2 é igual a 1,5 K1. Tá aqui. Tudo bem? Tranquilo. Se quiser deixar na forma de fração, também dá, né? Dá na mesma. Tudo bem? Aí, gente, Dan, fechamos. volta Fala. na 7 pra mim, rapidão. Volto na outra? Na Peraí. 7 é. Na 7. Peraí. Aqui. Aqui. Beleza, beleza. Não, só pra Ah, é ver só pra aqui. tirar print, tá. Só pra tirar print. Não, é porque eu tinha moscado aqui, aí eu fiz rapidão aqui, só pra ver. Mas deu certo? Ou eu que fiz cagada aqui? Não, não, deu. Deu, deu, tá, beleza. Certo? Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Aí, como é o último dia de física, vamos sair mais cedo, hein? Vamos sair mais cedo. Acabou, eu não vou começar matéria nova, não vou fazer nada, tá? Vou liberar vocês aqui mais cedo. Aê, tá? Só que assim, a aula da noite a gente provavelmente vai pegar um pouquinho pesado.